Vale a pena ouvir de novo. Velhos amigos, novas histórias. Então vamos começar esse episódio muito especial, que a gente cuidou com carinho para trazer uma pessoa também que participou. A gente foi lá em busca dos meados do início do Papo de Fotógrafo e foi buscar uma pessoa que pudesse trazer uma renovação, de dizer o que mudou na vida dela, né, e no mercado em que ela atua, pra gente poder entender aí. É mais ou menos o antes e depois, aquele post que todo mundo faz, a foto do antes e depois, é o podcast. Então a gente tem o podcast original. Não vai ser 10 Years Challenge, né? Vai ser alguma coisa... 5 Year Challenge. 5 Years, é uma boa. Hashtag 5 Years Challenge. É o antes e depois, então a gente vai entender, conhecer, saber o que aconteceu durante esses últimos 5 anos, que teve aí essa separação, né, que a internet nos aproxima agora. Seja bem-vinda, Érica, tudo bem? Meu Deus Oi, do céu. gente, bem-vinda. Maravilhoso. Rafa não muda. Tem coisa que muda, a Rafa não muda. Tô muito feliz, tava morrendo de saudade de vocês e vou falar um pouquinho do que mudou. Não mudou muita coisa, mas ao mesmo tempo mudou muita coisa. Olha que profundo. O nosso 5 Year Challenge. Bom, aqui no Vale a Pena Ouvir de Novo, você é a cobaia. A gente tá começando e ainda a gente vai aprender como vai funcionar isso daqui. Bom, aqui no Vale a Pena Ouvir de Novo, né, a gente fala sobre as mudanças, tudo que aconteceu durante esse período que a gente não conversou ou não gravou novamente. Mas eu tenho 3 coisas, eu preciso abrir este programa, este episódio, falando dessas 3 coisas que não mudaram. Sim. Você faz ideia do que são as 3 coisas que não mudaram? As suas péssimas piadas. Tem uma coisa que não mudou, ele ganhou um livro num sorteio meu no blog que eu nunca mandei pra ele. Ponto para a Érica, 1-0 para ela acertou. Este era um dos itens que estava anotado aqui. Em 5 anos esse livro nunca apareceu. Eu acho que ele foi para Londres e ficou por lá. Eu perdi esse livro e eu nunca mais achei. Eu tinha 2, isso é que é o pior. Eu tinha um meu e eu tinha um que eu ia dar pro Rafa porque ele ganhou no sorteio. Eles sumiram. Eu não sei cadê esses livros. Perdeu os 2. Esse assunto me deixa muito triste. Vamos mudar de assunto. Porque o tema eu também perdi. As outras 2 coisas que não mudaram nesse tempo todo é que, primeiro, é difícil achar um espaço na agenda da Érica. Não mudou muito, mas enfim. Tamo aí. Estamos falando, estamos conversando. Mas foi exatamente o que aconteceu da outra vez. A gente tentou, nunca conseguia a vaga e de repente, assim, do tipo, dá pra gravar amanhã? Tipo, e encaixou. Foi tipo esse, né? A gente se falou sexta, Rafa, tô aqui, posso, tal. E a gente, de repente, marcou. Foi maravilhoso. As coisas têm que ser assim na minha vida, entendeu, Rafa? Combinado. É tudo assim. Pode ser amanhã? Pode, então tá bom, vamos. Porque eu não Mas já vamos deixar programar. agendado o próximo pra daqui 5 anos? Claro. E a terceira coisa que não mudou, e aí isso na verdade quem não mudou foi a gente, é que ainda hoje, quando eu passo em algum lugar e vejo que é uma campanha fotografada por você, eu tenho que falar pra pessoa que está ao meu lado, eu falo, eu conheço a fotógrafa que fez essa campanha. Isso eu também faço. Na verdade, na maioria das vezes, quem tá comigo é o André. Eu faço assim, André, foto da Érica. Ai, que maravilhoso. Gente. Então, muita coisa mudou pra melhor, graças a Deus. Eu continuo fazendo tudo que eu fazia antes. Parei mesmo, enfim, desde aquela época com os ensaios de família, não faço mais. Mas o bom é que eu fui fotografando cada vez mais campanhas. Eu tava meio no começo na época, né? Então, eu ainda fotografava campanhas menores, uma ou outra era um pouco maior, de um cliente mais conhecido, mas ainda eram menores, porque eu estava começando. Então, hoje, eu posso dizer que 90% dos meus clientes são bem grandes, assim, conhecidos de todo mundo. E é maravilhoso, eu continuo amando, não me arrependo nem um pouco de ter mudado de fotografia, de tipo de fotografia. Tenho feito muita coisa fora do Brasil também, que é uma coisa que eu sempre quis, começar a fazer mais uma carreira internacional. E isso tem acontecido cada vez mais, assim, devagarzinho. É tudo maravilhoso. Tipo, vocês têm que perguntar coisas mais específicas, senão eu vou ficar aqui 1 hora falando. Você comentou uma coisa, eu não ia entrar nesse assunto, mas a hora que você estava falando, eu senti um sentimento aí. Em nenhum momento desses últimos 5 anos deu uma vontade de falar assim, quero uma família aqui num cantinho pra eu poder fotografar? Dá vontade.
Mas eu já fiz até um ou outro, mas não assim, recebendo, por exemplo. Esse ano até é engraçado, eu tô com vontade de dar uma... Porque quando eu faço muita fotografia lifestyle ainda, em publicidade, mas uma coisa é você fazer uma fotografia de uma família, que às vezes nem é família de verdade, né? São modelos. O cara não é casado com a mulher na vida real. Tem uma ou outra campanha que tem clientes que querem modelos reais, que sejam uma família de verdade, mas é raro. Mas uma coisa é você estar fotografando sozinha na casa da pessoa e outra coisa é você estar, enfim, cabeada, conectada, vendo em 3 monitores e ter uma equipe enorme junto, né? A stylist tendo que parar a foto para mexer numa roupa, o cara de beleza tendo que parar o momento lá para mexer na maquiagem, no cabelo, a equipe de criação falando, o cliente falando, enfim, são muitas... A gente precisa entregar muita coisa, então acaba que não é igual, né? Fica um ensaio lifestyle para quem tá vendo, bonito, com uma luz que eu sempre tento, isso é um desafio desde sempre meu, porque como as pessoas gostam muito da minha fotografia lifestyle, da minha luz, que muitas vezes, muita coisa que tem no meu portfólio de lifestyle é da época dos meus ensaios de família, né? Ainda mais no começo. No começo que eu fotografei, comecei a fazer campanha publicitária, muita coisa do meu portfólio de lifestyle era da época que eu fazia ensaio de família. Então, como trazer esse tipo de fotografia com essa luz, com essa naturalidade para um job desse tipo, né? Uma campanha de Johnson & Johnson com uma agência grande, uma campanha do Boticário, uma campanha de algum cliente assim grande. E na publicidade não dá, é praticamente impossível você fazer um ensaio, uma campanha só com luz natural. Então, enfim, tem um aparato lá de luz, sempre tento trazer o máximo de luz natural possível, mas tem que ter flash, tem que ter, enfim, rebatedor e um monte de coisa, porque essas fotos normalmente elas não ficam, normalmente não, né? Hoje em dia até com o Instagram tem muita campanha que às vezes é só online mesmo, mas no meio desse trajeto aí de 5 anos, onde tinha realmente muito print ainda, essas fotografias são aumentadas em tamanho gigante, então não dá para você usar um grão, não dá para você subir o ISO para mais de 800 numa campanha publicitária, por exemplo, então você tem que ter equipamento e tal. Então isso era um desafio, ainda é até hoje, aqui hoje eu já estou mais descolada, né? Mas é um desafio grande isso da luz, de continuar imprimindo nas fotos de publicidade, de moda, o meu estilo de antigamente, porque o nosso estilo não muda, né? Porque o nosso estilo é quem a gente é, assim, na verdade. Então isso não mudou. Com certeza. Mas esses 5 anos trabalhando com muitas pessoas de olho em você, assim, próximos, tanto na hora de apertar o botão quanto por trás, né? Porque existem agências, empresas, etc. Te fechou num certo quadradinho, assim, no processo criativo? Ou de uma outra maneira, por trabalhar com outras coisas envolvidas, na verdade abriu o leque de possibilidades e isso aumentou ainda mais sua criatividade? Isso abre, viu, Rafa? Porque assim, hoje em dia eu entendo o que um cliente precisa. Eu entendo o que eu preciso mostrar, o que eu preciso estar capturando daquele momento. Existem layouts, né? Eu sei se vai ser um anúncio de página simples, vai ser um anúncio de página dupla. Então, é um constante desafio de você não perder a sua essência, a sua raiz, mas você se adequar ao mercado atual. Então, com certeza, isso me abriu, isso só somou, sabe? E o bom é que quando as pessoas me contratam, a maioria, eu tenho muita sorte, tem clientes muito maravilhosos e a maioria respeita muito o meu olhar e o meu estilo de foto. Então, eu também deixo sempre muito claro, por exemplo, se eu for numa reunião e quando eu vou numa reunião de pré-produção, eu já falo, olha, esse tipo de foto que você quer não dá para eu ficar no tripé, não dá para eu ter muita luz ligada, porque se você quer uma fotografia lifestyle, natural, espontânea, eu não posso ter um monte de luz ligada, eu não posso estar com a câmera no tripé, então eu tenho que estar solta. Eu preciso estar solta. Às vezes eu até falo com o cliente que eu não posso nem estar cabeada, porque aquela coisa de estar com o cabo na câmera, que está ligado no notebook, que está ligado no monitor, isso também me atrapalha, que eu não consigo ficar me mexendo, né? Senão eu vou tropeçar no fio. Continua estabanada depois desses 5 anos. Continua estabanada. Você acaba tropeçando no fio e também deixa tudo mais lento. Porque, por exemplo, quando você está fotografando cabeada, eu também não consigo nunca olhar o monitor da câmera, porque a foto já vai direto. Você não tem esse feedback ali na hora seu. Sim, eu não tenho esse feedback meu na hora. Eu nunca fui muito de ficar olhando pro LCD da câmera, mas às vezes você quer ver, por exemplo, você tá numa condição de luz meio punk, por exemplo, às vezes você tá numa externa e tá aquela coisa que tá um mega sol, de repente entra uma nuvem, sabe assim? Toda hora tá mudando o tipo de luz. Você precisa olhar.
né? Então isso tudo acaba deixando tudo mais lento, o processo mais lento, a imagem também entrando às vezes cai a câmera, isso é uma coisa constante de fotógrafo, cansar, cai a câmera, aí você tá clicando e a foto não tá indo pro computador, aí tem que parar tudo, reinicia. Então isso tudo trava o meu processo criativo muito, assim. E eu perco às vezes momentos incríveis de foto porque eu tô cabeada, porque tem que estar todo mundo olhando. Então eu sempre tento abrir o jogo também com o cliente. Olha, você quer esse tipo de foto? Vocês têm que me deixar um pouco solta. Então, normalmente, o que eu faço, eu começo cabeada, eu faço o que eles querem e depois eu falo, posso eu fazer agora? Tipo, do jeito que eu quero, o meu olhar sem estar cabeada? Posso sair da Matrix? E assim, graças a Deus, normalmente rola. Eles falam, não, Érica, pode ir. Tipo, vai, faz o que você sabe fazer, o que você quer fazer, quando dá tempo, né? Então, assim, também eu sempre limito o número de fotos por dia, porque senão eu não tenho esse tempo pra mim de fazer coisas que eu quero com o meu olhar, sem ninguém me interferindo no que eu tô querendo fazer. Mas, com certeza, conhecer stylists, conhecer criativos e todo o marketing enfim, tudo por trás das marcas fez abrir os meus olhos e, com certeza, eu acho que potencializou meu olhar criativo, digamos assim. Mas, com certeza, faz falta também ficar sozinha um pouco, sabe? Fazer as fotos sem ter ninguém me olhando, assim. Você não manda todo mundo, olha pra trás. Ninguém olha agora. Mas, por exemplo, você falou, às vezes você pede, né? Agora deixa eu fazer minhas fotos sem estar cabeado, sem ter ninguém olhando o que eu tô fazendo ali na hora. Acaba tendo o nível de aprovação, essas fotos, maior do que as que você fez antes com todo mundo prestando atenção? Ou tipo, não muda muito? Cara, depende do cliente, depende do que eles querem. Mas, normalmente, quando eu fico solta e faço o que eu quero, é o que eles mais amam. O que eles gostam mais. Então aprendam, clientes. Porque às vezes eles ficam presos num layout. Porque, assim, normalmente a agência de criação precisa apresentar um layout para o cliente. Aí manda para o atendimento, que manda para o marketing do cliente, que fica aí já chegam com aquele layout impresso. Eu cumpro o layout e depois eu faço o solto. Às vezes funciona para o cliente, às vezes não funciona. Às vezes eles até reaproveitam alguma imagem que não estava no layout para mídia online, para Instagram. Para alguma outra coisa. Porque assim, tem uma coisa também que tem que ter... A foto tem que ser aberta. Às vezes eles amam umas fotos com os ângulos meio loucos, uma coisa meio desfocada. Sempre aquelas fotos que a gente ama mais, que a gente pira mais. Mas aquela foto não necessariamente, naquela composição, ela vai funcionar pro layout. Porque não tem onde colocar o lettering, não tem onde botar o logo, não tem... Putz, o logo aqui tá ficando na cabeça da modelo. Então, tem essa coisa técnica que também eu entendo da parte dele, sabe? Às vezes uma foto é muito mais linda de um jeito, mas ela não funciona no layout. E dá uma tristeza, dá um aperto no coração. Mas aí eles conseguem encaixar pra outra coisa e tá ótimo. Às vezes sim. Não vai ter, às vezes, tanta visibilidade, porque não vai ser um anúncio, mas ficou pra mim, pelo menos. Eu amei a foto e whatever, passei. A gente entendeu mais ou menos que o processo criativo seu melhorou, que você tá sofrendo influência de outras pessoas. E no processo do briefing, que teoricamente te fecharia, hoje, em 5 anos, já que você ganhou um nome, já tem uma certa... É um pouco conhecida nesse mercado, o briefing, quando ele vem fechado. Existe a participação das pessoas que estão nesse processo criativo e que, de uma certa forma, ajudam até a convencer o cliente de que pode ser diferente? Vai variar de cliente para cliente, né? Depende muito. Tem equipes, tem criativos que gostam de conversar com o fotógrafo e debater com o fotógrafo e pegar do fotógrafo o feedback e o olhar dele, enfim, pitacos do fotógrafo, desde o casting até como a foto vai ser. Então tem clientes que dão essa abertura e tem outros clientes que não, que já vem tudo pronto, eu recebo um briefing pronto e é aquilo que eu tenho que cumprir. Então varia um pouco nesse sentido. Normalmente clientes muito grandes, mas se bem que não. Por exemplo, eu fiz a campanha de Natal do Boticário. É um cliente muito grande, que tem uma agência muito grande, que é a Almar. Mas o diretor de arte me conhece, já trabalhou comigo antes, adora o meu olhar e a gente trocou muito no processo dessa campanha de Natal. Ele me falou muito como que ele queria e eu também dava dicas e a gente trocou muito, assim. Então as fotos ficaram lindas, a gente está apaixonado e ficou muito do jeito que a gente queria, que a gente tinha imaginado. Então vai depender do criativo, vai depender do cliente. A campanha da C&A que eu fiz a C&A fez uma collection com a Fábula e
E é uma cliente muito grande. As criativas da agência que atendem a C&A foram mais maravilhosas, assim. Elas, assim que fechou, elas pediram call comigo. E também a gente ficou fazendo call, trocava, porque como tinha um cenário muito grande, e era um cenário todo de craft, então a gente teve ela pediu a minha opinião, que tamanho você acha que a gente deve fazer a árvore, o casting é tanto, a altura das crianças é tanto, onde será? Teve uma troca também muito grande, assim, eu fui bem participada no processo do trabalho, a gente trocou muito, ela me ouviu muito, a gente decidiu muito tudo em conjunto, e o trabalho ficou lindo de morrer também. Então, normalmente, esses trabalhos são os que eu mais amo, porque como tem o meu input, tem as minhas dicas e a gente troca, eu acho que todo mundo só tem a ganhar, porque eu acho que não contratam um fotógrafo simplesmente, enfim, contrata o fotógrafo muito por causa do olhar do fotógrafo. Então, se a gente não tem essa abertura de dar opinião e de dar dicas e, enfim, e colocar o que a gente acha, dar pitaco mesmo, eu acho que todo mundo tem a perder, assim, eu acho, na minha opinião. Então, acho que essa troca devia ser uma coisa natural. Não acontece com todos os fotógrafos ou com todos os clientes, mas eu acho que todo mundo sai perdendo, assim, sabe? E o fotógrafo não é só um apertador de botão, né? A gente não é um apertador de botão, acho que a gente tem um estilo, um jeito de ver, e é aquilo que ele gostou no nosso trabalho. Então, se ele conversar com o fotógrafo, com a equipe, trouxer todo mundo junto, todo mundo der um input, falar alguma coisa, a chance do trabalho ficar mais bonito e mais interessante é muito maior sempre, né? Na minha opinião. E dentro desse processo, quando o cliente realmente pede a sua opinião e quer a sua participação, tem algum momento que você fala, mas por que você tá me perguntando isso? Isso aí não é meu trabalho. Tipo, o tamanho da árvore em papel craft. Você fala, eu não faço ideia. Sei lá, talvez esse trabalho seja seu, né? Mas é também, porque, por exemplo, cara, isso com certeza vai afetar o meu trabalho, né? Se ela não tivesse me perguntado, se a gente não tivesse decidido junto o tamanho dessa árvore, por exemplo, se ela não tivesse pedido a minha opinião do que eu acho, com certeza, e ela tivesse decidido da cabeça dela um tamanho, isso na hora de eu fazer a composição das imagens, de fotografar, isso afetaria tanto a sombra da árvore no rosto da criança, quanto se ela ficasse muito alta, eu teria a chance de cropar o topo da árvore e pegar só a criança, porque são crianças pequenininhas, então a gente tinha que chegar numa altura ali no meio termo que me desse uma flexibilidade para brincar com os ângulos e com as composições, sem a árvore sumir da foto e também não ficar muito baixa a ponto da sombra de toda a luz que estava sendo feita, foi em estúdio a campanha, toda a luz que estava sendo feita pela lateral, que o briefing era uma luz meio solar, de fazer muita sombra no rosto da criança. Então, isso ela precisava da minha opinião. Isso, graças a Deus, ela pediu minha opinião, porque nesse ponto eu pude realmente chegar, a gente chegou junta numa proporção da árvore que fizesse sentido e não comprometesse o resultado final, sabe? Então, às vezes, você pode achar que não é... Enfim, muitas vezes também me perguntam, Érica, 6 crianças numa foto, a gente vai pintar o fundo infinito do estúdio, que tamanho eu pinto? Qual a altura e qual a largura? Isso eu tenho que dizer, porque, né, se ficar muito pequeno e se eles às vezes fizerem da cabeça deles, não tem noção. Ou a pessoa de cenografia, ou até o diretor de arte, não tem muita noção. Então é bom eu falar, eu converso com os meus assistentes, e aí eu falo mais ou menos o tamanho que eu sei que não vai dificultar a composição da foto na hora. Então é muito louco, tem muita coisa que a gente acha que não é nosso trabalho e no final é nosso trabalho, entendeu? Então... Agora eu entendi, ela falou, converse com o meu assistente. Aí os 2 assistentes dela, um mexe a luz, o outro é formado PhD em matemática para fazer todo o cálculo do tamanho das medidas necessárias. Gente, o pior, sabe o pior? Eu sou muito sem noção, sempre fui muito sem noção de tamanho, assim, de 2 metros, 3 metros, 4 metros, eu sempre fui assim, gente, não sei quanto são 4 metros, tipo, eu era muito lesada com tamanho, então nesse processo eu fui aprendendo, assim, eu sou muito sem noção de tamanho, assim, de altura, eu não tenho muita ideia, profundidade, eu falo, gente, não sei. Então foi uma coisa que eu fui aprendendo também, hoje eu sei, entendeu? Para 2 crianças, foto para 3 crianças, para 6 crianças, eu sei se são 4 metros, tem que ser 4x3, tem que ser, eu meio que tenho noção. Antigamente eu não tinha a mínima noção da vida, assim, até para decorar minha casa, fazer minha casa, eu não tinha ideia, tudo tinha que com uma trena e medir o que eu não tinha a mínima ideia de quanto era o tamanho das coisas. Porque a impressão que dá às vezes, né,
eu não sei se pros ouvintes é assim, quando o cara fala que é fotógrafo de publicidade, se imagina que ele só vá mesmo pra apertar o botão, simplificando o processo. Que o cara do cenário já entende tudo que ele tem que fazer, já deixa pronto. O cara da iluminação já sabe que tipo de luz que ele tem que pôr e deixa pronto. E o fotógrafo vai lá justamente só pra dirigir os modelos e fazer o negócio acontecer. E na verdade não, existe todo um processo até criativo junto ao cliente, à agência, pra fazer isso acontecer. Tem toda uma pré-produção, né? Então, desde o momento que a agência fala você foi a escolhida, normalmente marca-se uma reunião, o pior dos casos, tá? O mais simples dos casos. Marca-se uma reunião de pré-produção, onde eu já meio que sou brifada de tudo que vai acontecer, qual que é o casting, como que é a locação, enfim. E aí, nessas reuniões, normalmente eu dou o meu input necessário para o que eu tenho ali na hora, na minha frente. E existem os casos onde, como eu te falei, a pessoa já fala comigo antes, tem meu WhatsApp, a gente já troca meio que ideia antes. É muito louco, porque agências de publicidade funcionam assim. Tem muito art buyer que não gosta que o fotógrafo e o criativo se falem. Isso é a pior coisa que tem, né? Então, assim, o art buyer, ele pede o orçamento do fotógrafo, fecha o fotógrafo, mas às vezes o fotógrafo só vai falar com o criativo 2 dias antes do shoot na reunião de pré-produção. Isso é péssimo, né? Porque quanto mais a gente troca, mais enriquecedor e os ajustes vão sendo, as arestas vão sendo aparadas. Então, tem casos e casos, assim. Mas tem muita coisa que é feita antes, né? Não só por mim, quanto toda a equipe. Por exemplo, um job de publicidade, normalmente o stylist tem que mandar nessa reunião de pré-produção, às vezes, que tem antes até da última reunião, antes do shooting, onde a agência passa o briefing de como tem que ser o styling, o figurino dos modelos, que tipo de... Às vezes são clientes que têm uma cor, por exemplo, eu fiz a campanha de Natal do Pão de Açúcar. Então, nesse briefing foi falado para a stylist que tem que evitar cor tal, que tem que priorizar verde nas roupas. Então, aí depois ela faz todo um estudo de styling e faz um PDF e manda para a agência com a proposta de cada modelo, que essa família X, que é essa mãe com esse pai, com essa criança, pode ser esse coordenado de roupas. Então, tem muita coisa que acontece antes, assim, da foto. É isso que eu posso falar, isso que me fascina na publicidade, porque quando a pessoa vê na rua uma campanha publicitária, você vê uma foto 5 segundos na sua frente, as pessoas não têm ideia, quem não trabalha com isso não tem noção de quanto que tem por trás. Quanto que tem, toda a pré-produção, quanto no dia do shooting, a equipe, é isso que me fascina mais, eu acho, sabe? É muito trabalhoso, é muita gente trabalhando naquilo, e a pessoa olha aquela foto 5 segundos e fala, legal. Bonita aquela foto. Tá lembrando essa campanha do Pão de Açúcar? A Erika entrava no mercado e esquecia o que ela ia comprar, porque ela ficava olhando as fotos dela e postando no Stories. Gente, foi muito engraçado, porque eu nunca tinha fotografado no Pão de Açúcar, e eu faço compras no Pão de Açúcar. Então, eu não conseguia me concentrar, você não tem noção. Porque eu sei tudo que aconteceu. E foi um job trabalhoso pra caramba. Então, assim, eu lembrava de tudo que tinha acontecido no percurso do job. Eu não conseguia me concentrar. Eu ficava, gente, lembrando de tudo. E eu não conseguia fazer compras. Porque eu parava e me dava de cara com a foto. Ela ia passando e pegando as coisas, colocando no carrinho e olhando assim, né? Acho que assim, ao invés de 1 hora, eu levei 3 horas nesse dia. Porque eu parava e olhava assim e ficava lembrando das coisas. O problema seria você passar raiva em algum momento de alguma coisa que deu errado na campanha, pegar alguma coisa e atirar em alguma outra pessoa que estivesse passando ali pelo supermercado. Ou não fazer mais compra lá, já pensou? Graças a Deus isso não aconteceu. Nesses 5 anos, né, você sempre gostou de participar desse processo de criação e execução do briefing e da pré-produção. Do começo da sua entrada nesse mercado para agora, você percebe que já existe um certo respeito pelo nome que você fez dentro desse mercado e as pessoas aceitam muito mais fácil as suas ideias? Ou não, já daquela época, por ter um trabalho que era lifestyle, a galera já ouvia suas opiniões e já aceitava com a mesma facilidade que hoje? Ah, não. Com certeza melhora, né, Rafa?
porque não tem como. Enfim, se contratam agência, o cliente contrata um fotógrafo que está começando, que ainda não tem muito portfólio, com certeza ele não vai ser tão ouvido quanto depois que ele já tem um super portfólio. Então, com certeza melhorou. Sim, não tem dúvida, porque ele olha todos os clientes que eu já tive, todas as campanhas que eu já tive, todos os jobs que eu já tive, então assim, ele sabe que o que eu estou falando faz sentido, entendeu? Não tem como a pessoa ignorar isso. Com certeza é muito melhor hoje em dia. Tipo, o cara enfim, a campanha da Johnson & Johnson. Aí vai, por exemplo, eu fui contratada para fotografar um job em Cape Town, na África do Sul, para uma marca sueca chamada Oriflame, que é tipo um Boticário, uma Natura da vida. Eles são bem grandes, mas eles não estão no Brasil porque justamente aqui tem Boticário e Natura, né? E eles são mais tipo Natura, assim. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. E quando eu recebi o briefing deles, que tipo, era um calhamaço, assim, dessa grossura, e fiz um call com a Art Buyer e os diretores de arte e a diretora criativa global da marca, a gente fez um Skype, né, um call, e eu fui falando que eu já fotografei pra Natura, que eu já fotografei pro Boticário. Cara, o olho deles foi meio crescendo, assim, nossa, eles assim, só melhora, eles assim, porque eles falaram, a gente já tá apaixonado pelo seu portfólio, totalmente in love, agora sabendo que você já fotografou para essas marcas, eu acho que dá meio que um alívio também, né, porque se uma Natura e um Boticário da vida, que são marcas muito grandes de beleza, também já me contrataram, também já fiz campanha grande para eles, é porque eu sou confiável, porque você imagina, eles não me conheciam, a criativa global viu meu site, meu trabalho na internet, em algum momento, algum outro job que eu fiz, e me contrataram no escuro, total, nunca tinham trabalhado comigo, não conheciam ninguém que já tinha trabalhado comigo, não foi indicação de ninguém, foi totalmente blind date, assim, e me levaram para um puta de um job na África do Sul, de 9 diárias. Então, quando eu fui falando para eles todos os clientes que eu já tinha fotografado, inclusive Boticário e Natura, eu acho que deu um alívio, assim, neles, né? De tipo, ai, caraca, que bom. Então, tipo, estamos no caminho certo, sabe? Certeza que isso faz diferença. Sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. E em relação aos brasileiros e os estrangeiros, como é que é a recepção deles, das suas dicas, da sua experiência, assim? Os estrangeiros são mais abertos, mais receptivos às suas sugestões, ou os brasileiros? Cara, eu vou te falar que o brasileiro tem uma coisa muito boa no mundo, que a gente é considerado muito flexível. Os estrangeiros, normalmente, eles são muito by the book, né? Eles são como fazem aquilo e acabou. O brasileiro, ele sabe improvisar. O brasileiro, ele tem um jeito de levar as coisas e de dar ideias e de querer sempre fazer de uma maneira, dar uma sugestão aqui e querer sempre entregar mais. E eu acho que isso conquista muitos gringos, assim, muito. Sempre que eu fiz trabalho fora, o feedback foi muito nesse sentido e muito maravilhoso. Então, eu acho que eles se surpreendem muito positivamente com esse jeito de ser, de sempre dar uma ideia legal, o que eles não estavam esperando, sabe? Às vezes, assim, eles estão esperando que você faça aquilo ali. E os fotógrafos gringos, eles são assim, by the book. Aí você entrega mais do que eles querem, você dá a ideia de fazer, tipo, temos a foto, mas deixa eu fazer um pouquinho mais, deixa eu fazer um pouquinho desse ângulo, putz, deixa eu ficar solta, fazer... Eu acho que o estrangeiro não tem isso. Então, nesse ponto é muito positivo. Eu fui pago pra X, eu vou fazer X, eu não vou fazer X e Y. Tipo, no final, ele tá me pagando... Porque, assim, a fotografia publicitária funciona em número de diárias, mas também muito número de fotos, né? Que vão ser usadas. É muito em cima do direito de uso da imagem. Então, quando eu mando o orçamento, é assim, são 5 imagens finais, território nacional, uso 1 ano, nas mídias, buyout, que normalmente buyout são todas as mídias, ou só impresso, ou só online. Então, assim, o que eu fizer a mais ali na hora, não é que eles estão ganhando de graça. Se no fim eu me comprometi a entregar 5 fotos finais para eles e eu fiz 8 que eles amaram, eles no final vão me pagar 3 fotos a mais, entendeu? E isso não tá no orçamento, eles vão querer Então, pra mim, é até muito... Primeiro que assim, eu não faço essas fotos a mais pensando nisso. Eu quero ficar solta, quero fazer ângulos diferentes, entregar uma coisa que eu acredito mais. Às vezes eu sinto que tá tudo muito preso e eu quero fazer do meu jeito. Mas o final das contas é que já estão pagando a minha diária pra eu estar ali. Dá tempo de eu fazer
uma coisa um pouco diferente, que vai surpreender o cliente e que no final, ao invés dele comprar 5 fotos, ele vai comprar 8, para mim é muito melhor. Primeiro porque eu vou ter um portfólio mais bonito, e o cliente vai ficar feliz que ao invés de 5 ele tem 8 fotos maravilhosas e no final ele vai me pagar 3 fotos a mais, entendeu? Vou ter que mandar um orçamento complementar dessas 3 fotos a mais, por exemplo. Então é isso. Eu acho que os gringos são muito receptivos, assim, Rafa, em relação a isso. Os brasileiros são também, mas eu acho que com gringo é melhor, porque eles se surpreendem, que eles não estão esperando. O brasileiro não, o brasileiro já espera mesmo, porque o brasileiro tem um jeito de querer sempre arrancar mais de você, né? É meio que tá na nossa cultura, assim. Que é diferente do europeu, você não vai, tipo, ele não pediu 5 e de repente você pode entregar 8. O brasileiro já pede orçamento de 5 esperando que você entregue as 8. Exatamente. Acontece muito de... Uma coisa que é muito diferente do Brasil e do exterior é que o brasileiro, são todos, tá? Não estou generalizando, mas tem marcas que querem, assim, você tem uma diária externa que dá para você fazer, sei lá, 6, 10 fotos e eles querem fazer 29. Você fala, gente, não dá. Ou você faz 2 diárias ou eu não consigo te entregar 29 fotos em uma diária externa, onde tem toda uma logística, onde tem toda uma... Não dá, é humanamente impossível, ainda mais quando você está trabalhando com crianças, que é uma coisa inesperada, você não sabe como a criança vai reagir, você tem que dar o tempo dela. No exterior não, porque no exterior até a criança, você fotografar a criança, é muito contadinha a hora que ela vai ficar na frente da câmera. Nesse job na África do Sul, por exemplo, em Cape Town, a maioria eram 22 modelos, foram 6 diárias de foto, eu fiquei lá 9 dias no total, porque teve diária de scouting, de locação e tal. Mas eram só 4 crianças, eram 18 adultos. Mas, assim, os dias que tinha foto com criança, a criança, assim, chegava no set quando já estava quase tudo pronto, da luz. Aí eles põem a criança na foto, começa a contar o tempo que aquela criança está na foto. Não é que nem aqui no Brasil, que pega a diária da criança e a criança pode ficar o dia inteiro na foto. É super regulamentado, assim. Então tem que ser tudo muito planejado, sabe? Da hora, você tem que já ter feito todos os testes de luz. É isso, vamos começar? Vamos começar. Aí põe a criança na foto, aí eles contam o horário, quanto tempo a criança pode ficar na foto. Então é isso, no Brasil é o contrário, né? No Brasil quer sempre mais, assim. Não todos os clientes, mas... O Brasil nesse ponto, suga, né? Suga todo mundo. Isso não só na fotografia, mas eu acho que acontece também em empresas, no mundo corporativo, de se a pessoa que trabalha numa empresa sai 6 o horário dela é de 9 às 6 ou 8 às 6, e ela sai 6 e 1, ela é vista com maus olhos, né? Isso também acontece no mundo corporativo. O Brasil, o cara espera que você trabalhe até 8 da noite. Se você não trabalhar até 8 da noite, você é incompetente. Sendo que o seu horário é 6 da tarde. Se você 6 e 1 você quer ir embora, todo mundo te olha com o olho torto. Isso eu acho que é em qualquer área no Brasil, eu acho. E aí, falando um pouquinho do seu estilo, é óbvio que você vem de um lifestyle, né, da fotografia de família, isso a gente já falou no primeiro episódio, e teve que frequentar muito estúdio, né, durante aí esses 5 anos pra produzir todo esse material. Porém, assim, pelo menos é uma visão minha, de quando eu olho algumas campanhas, é de que existe um processo de troca, né, as empresas ou os criativos estão buscando mostrar mais um estilo de vida do que fazer mais a fotinho certinha. Como é que tá sendo esse processo? É verdadeiro esse processo de trazer o lifestyle para dentro das campanhas? Você tem se sentido melhor em trabalhar com essa área? Então, é meio a meio, sabe, Rafa? Eu acho que é uma impressão sua mesmo, na verdade. Talvez as campanhas lifestyle externa te chamem mais atenção do que as campanhas em estúdio. E por isso você acha que tem mais campanha externa do que estúdio. Eu acho que é meio que um meio a meio. Até porque... Claro que lifestyle normalmente é externa, mas quando a gente fala de campanha de moda, campanha de beleza, tem um meio a meio, assim. Tem coisa que é estúdio e tem coisa que é externa. Não, mas eu falo até em processo de direção. Você pode até fotografar em estúdio, mas ser sempre mais livre, não tão paradinho, tão pousadinho quanto era normalmente. Ah, com certeza. Gente... Fotografia lifestyle tem que ser externa, né? Assim, você fazer uma fotografia, uma campanha lifestyle dentro de um estúdio com um monte de luz ligada e num ambiente totalmente inóspito, é muito mais difícil trazer verdade
quando a pessoa quer um lifestyle, né? Não faz sentido, assim. E olha que já chegou briefing pra mim de campanha lifestyle de fralda com criança dentro do estúdio Fundo Branco. Eu falo, gente, uma coisa não conversa com a outra, né? Tipo, lifestyle, criança, bebê de fralda dentro de um estúdio Fundo Branco não tem nada a ver. Muda essa palavra. Você tira o lifestyle e fica com o resto. Deixa chamar Life White. Não faz o mínimo sentido. A luz é diferente, é tudo diferente. Existem os dois, mas com certeza assim, tem muita foto indo para estúdio porque o custo é menor. Uma locação, uma casa legalzinha, normalmente tipo 10 mil reais uma diária de uma locação, ou mais, né? Uma mequetrefe é tipo 10 mil reais. E o estúdio é tipo 2.500, 3. Então, toda a estrutura de set que você tem que ter numa campanha externa também é muito maior do que em estúdio, né? Você tem que ter vários caras para ajudar a carregar coisa, você tem que montar barracas, o catering é externo, assim, de, sei lá, 35 pessoas, você vai ter 50. Então, são campanhas mais caras também, externas. Então, é meio que meio a meio, assim. A lifestyle tem que ser externa, não tem jeito. É muito melhor, fica tudo muito mais verdadeiro. Mas esse processo, pra mim, foi muito louco, Rafa, porque, imagina, eu nunca tinha feito estúdio na vida, né? Eu não era de fazer fotografia em estúdio, porque tem fotógrafos que faziam ensaio de maternidade, aquela coisa da barriga em estúdio, que a gente sabe, que a gente estão acostumados. Eu não, eu nunca fiz nada em estúdio, então pra mim foi uma novidade que eu fui me adaptar. E hoje eu gosto muito dos dois, eu não tenho uma preferência, assim, vai depender do briefing, do que eu vou entregar, assim, eu vejo... O estúdio é muito mais cômodo, porque você tá lá no ar-condicionado, você fica sentada numa tabela, numa 3T, com o computador lá, o monitor, fica todo mundo lá atrás sentadinho. Você tá num ambiente de condições normais de temperatura e pressão, onde você vai montar a luz e ela não vai mudar, a não ser que você mude a luz de lugar, né, e faça um outro setup de luz. Numa externa você tem que ficar se deslocando, cada hora você tem que montar uma luz diferente, tem o clima, que São Paulo é uma loucura, então esse é um estresse muito grande, não só para o fotógrafo, mas para toda a equipe. Quando a gente tem uma campanha externa, às vezes ela tem que andar de data várias vezes, aí tem que ficar checando a agenda de todo mundo de novo. Não, e essa época, por exemplo, que chove todo dia, você tem um horário para acabar, porque você sabe que vai chover no fim da tarde. Tipo, já está armando chuva agora, 20:07. Tá claro, você consegue aproveitar o dia, mas vai chover. Exatamente. Mas, cara, no verão... Não, assim, eu não tive foto ainda esse ano, porque eu ainda tava de férias, mas eu tô com pena das pessoas que já estão trabalhando esse ano. Porque, cara, tá um calor do inferno, Imagina uma campanha externa nesse sol, que horror. De picolé. Horror. Imagina se for lá no Rio. Não, pelo amor de Deus. Mas no inverno é pior, sabia? Porque no inverno, primeiro que São Paulo não é uma Califórnia da vida, né? Então a chance de fazer sol é mínima. Então você vai ter aquela luz horrorosa e tipo 4:30 da tarde vai estar escuro. E o cliente não interessa se é janeiro ou julho, ele quer o mesmo número de fotos. Então é muito pior. Porque aqui a gente tem horário de verão, tudo bem, tem o perigo das chuvas, né? Mas, por exemplo, até 6 horas dava para fazer fotos tranquilamente. No inverno, cara, primeiro que o sol levanta mais tarde, então você só começa a ter luz mais tarde, 4:30 tá escuro. Se choveu, então ferrou, tipo assim, acabou. Você perdeu o dia. Então para fazer foto lifestyle no inverno, vou te falar, quando tá o tempo ruim, né, externo, é bem, bem pior. Assim, publicidade sem ser moda, eu acho que é mais lifestyle, assim, né, porque você não vê, eu acho que acaba a proporção de foto de publicidade fora do estúdio é maior, mas moda eu acho que é um meio a meio, assim. Moda tem muito em estúdio, sabe? É que na publicidade lifestyle, normalmente para mim é muito mais externa. A campanha do Pão de Açúcar, a campanha do Boticário, a campanha da Johnson & Johnson foi externa. Itaú é estúdio. Todos os Itaús que eu fiz eram estúdio, nunca foram externa. Mas o Itaú também faz foto externa. Então, assim, quando eu recapitulo, eu acho que as campanhas de publicidade sem ser moda que eu fiz, eu acho que foi, no geral, foi bem mais lifestyle externa do que dentro de estúdio, assim. Mas, por exemplo, o Boticário também faz muita foto em estúdio, porque eles fazem muita beleza, né? Então faz muito close de rosto, quando é uma coisa mais beleza, mais para mostrar maquiagem mesmo e não lifestyle da coisa, é mais estúdio, assim.
Mas eu acho que a sua percepção é mais porque te chama mais atenção. Eu acho que não tem uma coisa mais que a outra, não. Eu acho que é mais a sua percepção. As campanhas externas, eu acho que chamam mais a sua atenção, assim, visual, do que o estúdio. Você não acha? Pode ser. É tudo coisa da sua cabeça, Petro. A Ana chama mais atenção o quê? Quando é externo ou estúdio? Eu gosto mais das externas, mas acho que as de estúdio, às vezes, eu presto um pouquinho mais de atenção. Na verdade, assim, é que a externa, ela tem todo o aparato de luz e tudo que você monta no estúdio, com alguma influência, coisa. Então, eu acho que eu acabo reparando nas fotos externas, eu reparo exatamente nisso. Tipo, o que é luz de verdade, o que é um softbox, alguma coisa assim, sabe? Eu fico mais reparando o que tem diferente. Aí, estúdio, eu falo, beleza, essa aí eu sei que foi em estúdio, né? Você fica legal. tentando descobrir o que é luz de verdade e o que é luz de mentira nessa foto. Agora eu vou passar a prestar atenção qual foi a que você fez com o povo olhando o que você tá fazendo e qual foi a que você ficou solta. Eu quero que você me pergunte. Quando você encontrar, você fala assim, Érica, essa é daquelas... Mas assim, não é sempre que dá pra eu fazer foto solta, porque não é sempre que dá tempo também. Então, isso é um plus, assim, a cereja do bolo. Tipo, a gente tá bem, de tempo. Mas quando eu ver e achar que sim, eu pergunto. Eu falo, Érica, esse foi aquele restinho, leftover, ou foi a conectada certinha? Não, tem que ser um jogo. A Ana tem que tentar adivinhar. Aí você fala pra ela se ela acertou ou não. Podemos fazer um joguinho depois. Eu não vou falar que eu quero ganhar um livro depois alguma coisa, depois se eu acertar tipo X, porque eu não vou ganhar mesmo. Se depender de ganhar livro e eu mandar pra sua casa, você tá ferrado. Ai, Rafa, a gente não vai esquecer isso nunca, cara, eu, Rafa. Não, tem um post-it aqui que está enquadrado na minha parede dizendo: a Érica me deve um livro. Mas sabe o que é pior? Quando eu me mudei, faz 2 anos e meio que eu me mudei de apartamento. Eu tava muito na esperança de achar esses livros, porque eu falei, cara, finalmente eu vou poder mandar pro Rafa e vou poder... Não achei. Eu não sei onde esses livros vão parar. É uma incógnita na minha vida, assim, tipo, horrível. Tudo bem. Quando a gente desligar essa conversa, nós vamos entrar na Amazon, eu vou emitir o boleto e você paga. Nossa, que absurdo. Ai, gente. Falando um pouquinho, eu vou retornar um pouco antes desses 5 anos que se passaram depois do programa, que eu lembro quando a gente participou do workshop do Jorge Bispo, né? Conhecemos pessoalmente um ao outro. 2011, hein? 2011, cara. 2011. 2010, 2011. E ele conta uma história de que ele sempre trabalhou com pouco equipamento e que ficou super feliz o dia que a Playboy disponibilizou uma mansão, um carro e 500 mil luzes. E que no final das contas ele entrou dentro do banheiro e usou só o flash dele, o softbox dele e a banheira daquele castelo todo disponível. E aí, por que essa história me veio à cabeça? Porque eu queria entender um pouquinho da estrutura de uma campanha. Quando você começou, você era dessas que usava só um flash, 2 flashes, porque tava começando ainda, não tinha tanta habilidade com as ferramentas. E hoje fala, nossa, hoje eu tenho disponível tal coisa, eu quero usar tudo. Cara, eu vou te falar, agora eu sei pra que usa cada coisa, e eu sei que... Porque assim, no começo, eu pedi um monte de equipamento pra estar safe, assim, tipo, pra ter certeza que, ok, tenho equipamento. Mas aconteceu 1000 vezes de eu mandar desligar tudo e eu fotografar só com luz natural. Aconteceu. Falava, não tô gostando, não tá ficando legal, não tá ficando do jeito que eu quero. Eu não tinha paciência para os assistentes terminarem de montar e ficar do jeito que eu queria. Porque dá pra ficar do jeito que eu quero. E hoje em dia eu sei que dá, entendeu? Só que na época eu não tinha paciência. Eu começava a ficar uma luz que eu não gostava, que eu achava que não era tão natural, que dava pra ver que era flash. Eu falava, não, desliga tudo, pelo amor de Deus. E hoje em dia não, eu sei que essa luz, ela me ajuda. Ela potencializa uma luz de janela. Dá pra eu botar um flash com um pano branco numa potência baixa e ele vai forçar um pouco uma luz de janela, né? Isso vai me dar uma resolução melhor. Não vou precisar subir tanto ISO, vou ter mais foco, vou ter mais nitidez, sem deixar aquela foto engessada com cara de flash. Então, isso é um aprendizado, assim, você vai vendo. Então, hoje em dia, quase tudo que eu levo no set de foto, eu uso, realmente. Mas isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, né? E você passa a entender para que cada luz serve. Mas antigamente, nossa, direto. Isso que ele falou, assim, de eu pegar job com estrutura, onde eu tinha
puta, era um job rico, digamos assim, onde eu tinha grana pra levar um monte de equipamento e chegar na hora não usar nada. Só a câmera e a lente e pronto. Se pudesse, nem usava os modelos, né? Nossa, então isso com certeza, isso mudou, sabe, Rafa? Você passa a ter um entendimento da técnica e do que funciona e o que não funciona muito mais, assim. É um aprendizado, né? A gente tá sempre aprendendo. Então, no começo... Então eu entendo totalmente. Você vê, quando ele contou essa história, eu não me identifiquei, porque eu tava bem no começo. 2011, acho que eu não tava nem fazendo campanha publicitária ainda. Só fazia editorialzinho de moda pequeno e tal. Até você falou que ia perguntar de editorial, diferença de editorial e campanha. É muito louco. Tem muita gente que tem essa dúvida até hoje, né? E tem muita gente que fala que eu faço editorial. Eu não faço editorial. Faço também editorial, mas eu faço campanhas publicitárias. Então, editorial, gente, é quando é revista, né? Tem muita gente que até hoje tem essa dúvida e confunde, assim, um pouco. Editorial, quando você fala editorial... Não é anúncio de revista, né? É editorial de moda, né? É revista, tipo um retrato para uma revista. São fotos daquela pessoa que está sendo entrevistada para aquela revista. Ou um editorial de moda. Não é uma campanha publicitária. Campanha publicitária é quando você faz aquelas fotos com o propósito de realmente ser um anúncio, né? De ser uma veiculação publicitária, né? Então essa é a diferença de editorial para campanha. Eu lembro que você botou na listinha que você ia perguntar isso. Tem, a hora que era para encaixar. Não, mas tá bem. Você pode até arriscar aí de vez em quando de apresentadora, porque já pega o gancho, já encaixa a resposta, a pergunta. Tirando o equipamento, né, que tudo isso depende do que o cliente vai usar no final. O que pra você é uma estrutura mínima, assim? Você tem que ter um stylist, tem que ter um maquiador, o que você precisa de, no mínimo, pra fazer um trabalho que você fala assim, não, aqui eu garanto o selo de qualidade Érica Virginelli na fotografia. Tem que ter um mínimo, né? Uma das coisas mais importantes pra mim é o catering. Porque tem muito cliente pequeno que não quer pagar nem catering para a equipe. Que quer ir na padaria comprar. É que eu, graças a Deus, não trabalho mais com esses clientes, assim, me dou ao luxo de não trabalhar mais com esses clientes. Mas, porque eu acho uma judiação, assim, tem muito cliente que acha que é só pagar o fotógrafo e acabou, entendeu? E não é, eu acho que você tem que dar uma estrutura mínima para a equipe que você está trabalhando, um conforto, uma comida sim, não é sanduíche metro ali da padaria, você tem que pagar um catering, a pessoa tem que parar para sentar, para almoçar, para tomar um suco, para tomar um café da manhã quando chega. Eu acho que para a felicidade da equipe, do set, para tudo funcionar, tem que ter uma estrutura mínima. Então, um catering legal, uma locação legal, onde vai ter uma estrutura boa para as pessoas sentarem, para as mães ficarem com, por exemplo, se só tiver criança, os modelos ficarem num canto com as mães e brincando. Uma stylist tem que ter boa, que eu goste, que eu acredite no trabalho. Uma pessoa de beleza que também vai fazer cabelo, maquiagem, deixar todo mundo mais bonito do que já é. E, enfim, equipamento para eu estar segura que se der um vendaval e para acabar eu tenho pelo menos uma luz de flash ali, umas coisas ali. E assistente, né? Tem job que eu levo um assistente só, mas quando são jobs maiores não dá. Eu tenho que levar 2, às vezes 3, assim. Então, tem job que eu não aceito porque eu sei que eu não vou ter uma estrutura mínima para entregar um trabalho com isso que você falou, um selo de qualidade que eu acho que é porque no final é o meu nome, né? É o meu trabalho. No final o cara tá olhando o meu site, tá vendo aquelas fotos, ele quer que eu entregue aquelas fotos. Mas eu preciso ser honesta com ele e falar, para eu entregar essas fotos para você, eu preciso dessa estrutura mínima. Se eu não tiver como ter essa estrutura, eu não faço milagre. Eu não vou conseguir de entregar o trabalho que você tá me contratando, que você tá vendo no meu site. Então acho que tem que ter essa conversa, sabe? Ser direto mesmo, cara. Tipo, não dá. Não vou nem te mandar orçamento porque não dá. Tipo, não tem condições. Tem um PDF escrito a partir de, que é o mínimo. Tira a partir de com. Cara, não tem, porque vai variar, né? Do briefing, do que a pessoa quer. Tem um meme que eu acho muito engraçado, que ele é muito, muito certo, assim. Vocês já viram um meme que é assim, sabe aquele filme? Qual que era aquele filme que é um menino indiano, que tem um leão? Cara, Pai. E a Ana fez a mesma correção da pronúncia no seu episódio. A gente fala do fundo verde. A Ana vai lá e fala as aventuras de Pi. E não é Pi, é pai. Pi é quando a gente fala uma marca e não pode colocar ela. E a gente põe o Pi. Mas é esse daí o nome? Mas é um meme, vocês já viram? Que é tipo assim, um menino indiano num tipo um barco no meio de um mar maravilhoso. Um leão. Aí assim, briefing do cliente. É um tigre. Aí
Aí do lado, um tigre. Aí do lado é a foto de um menino num quintal de uma casa com um gato, um motosco quintal, assim, budget do cliente. Tipo, foi muito. Exatamente. É muito bom, cara. Esse meme é muito bom. É mais ou menos isso que acontece. Justamente da parte técnica, hoje você trabalha, na época, pelo menos quando a gente gravou, você falava muito de usar Mark III e que algumas vezes em trabalhos onde você precisava fazer uma ampliação muito grande da sua imagem, você usava a queridinha de todos os fotógrafos publicitários. E hoje, como é que é esse processo? É muito mais fácil usar a queridinha do que a Mark III? Ou não? Você ainda queridinha continua... não, mas, né? A sua câmera não é queridinha dos fotógrafos publicitários, porque ela é muito difícil. Ela é cara pra alugar, pra caramba. Status, então. Quando o cara fala que fotografa com ela, é status. Ok. Entendido. Trocamos a palavra queridinha por status. Por status. A Erika faz tudo de iPhone hoje, gente. Gente, iPhone a câmera é pesadíssima. O foco dela é super difícil de travar. Definitivamente não é uma câmera para lifestyle. Mas graças a Deus, faz tipo 1 milhão de anos que eu não fotografo com essa câmera. Porque a Canon, graças a Deus, fez a 5DSR, que tem 52 megapixels, né? 51 ponto alguma coisa. E eu comprei, assim que saiu essa câmera, eu comprei. E eu, graças a Deus, nunca mais precisei fotografar com a Hasselblad. Porque ela tem uma resolução muito boa, essa Canon. E todo mundo aceita normalmente. Então, quando eu chego para agência de publicidade, eu falo, olha, isso nem virou um assunto mais. Engraçado, antigamente os art buyers, as agências pediam para fotografar com uma Hasselblad. E hoje em dia não se fala mais disso, mas mesmo assim, às vezes eu ainda pergunto, olha, eu gostaria de fotografar com a Canon 5DSR, que tem 52 megapixels, que segura super a resolução, ao invés de fotografar com uma Hasselblad, que não faz sentido eu fotografar lá, a não ser que seja estúdio tudo bem, a câmera tá lá no tripé parada, ok. Mas nunca mais eu precisei, assim, nunca mais eu tive um art buyer, um criativo falando pra mim, não, tem que ser Hasselblad. Então a Canon me salvou da Hasselblad e da Phase One, né? Porque tem duas, né? Na verdade é a Hasselblad com o back da Phase One, porque é difícil fotografar com o back digital da Hasselblad também. A maioria é a Hassel com... Mas eu não sei porque continua fazendo... Hoje em dia existe... Faz tempo já usava 100 megapixels e eu acho que eles já fizeram uma de 100 e poucos megapixels agora, o back. Agora eu te pergunto, se hoje em dia tem cada vez menos print, muito mais online, o Instagram tem força total, para que você vai fotografar? Era isso que eu tava pensando exatamente. iPhone hoje em dia Mas com o resolve tamanho tudo, né? das telas do celular que estão saindo agora, logo você vai precisar de 100 megapixels para ampliar, fazer full mega ultra HD. Total. Gente, cara, pra você ter noção, eu fiz 2 livros de portfólio, que eu faz uns 2 anos, eu acho. Um de lifestyle e um de moda. E eu fiz esses livros, aqueles grandes da Digipic. Eu não lembro, flat. É um que abre e fica todo 180, assim. Uhum. Cara, a gente fez uma coisa muito top, assim, muito lindo. A caixa era uma caixa de tecido e tal, com o nome gravado. Que eu tinha umas reuniões em Nova York com mais agências, e aí eu fiz esse livro. Pra você ter noção, acho que eu tenho umas 4 ou 5 fotos que são de iPhone que estão nesse meu portfólio. Uma foto do Giuseppe no mar, que é um mar lindo, assim, acho que era em Angra, sei lá, uma ilha que a gente foi no Rio. E mais 2 fotos. E, cara, você não diz, tá igual. Tá? Você tá folheando, assim, o livro, você para nessa foto linda e é uma foto de iPhone. Então, pra quê, né? Pra que uma Hasselblad de 100 megapixels hoje em dia? Não faz sentido. Mas, Ana, eu queria pegar esse gancho na coisa de Hasselblad pra gente falar... Sabia que tem um ou outro fotógrafo de publicidade fotografando com o mirrorless, né? E eu fiquei super curiosa na época para testar a Sony, porque eu vi que tinha um outro fotógrafo de publicidade e lifestyle fotografando com essa câmera. E falavam que o ISO era maravilhoso, que dava para subir para caramba o ISO, que quase não precisava usar flash, nem rebatedor, e que era, tipo, super segurava. E eu falei, gente, eu preciso ter essa câmera. Preciso... Mas, assim, apesar do megapixel ser menor, eu acho que a máxima que vai é 41, se não me engano, uma da Sony que tem. Isso para mim é ruim, preciso ter muita resolução. Mas eu fiquei curiosa. Por que você mudou, então? Eu fotografo com Fuji. Eu acho que já vai fazer uns 4 anos já que eu tô de Fuji. Eu não conheço muito de Sony, já mexi, já brinquei e tal. Mas eu nunca fotografei pra valer com a Sony. O que a galera que tá fazendo isso tá usando da Fuji é a médio formato deles, que é a GFX.
Então, eu tô até abrindo aqui pra confirmar, se eu não me engano, ela tem os 50 megapixels de resolução. Sério? 51.4. Caraca, é igual da Canon. Exatamente. Mas qual a diferença que você sentiu maior, assim? Ela é de colocar o olho igual? Porque me falaram que era diferente. Sim, não, elas têm. Ela tem alguns modelos mais simples, elas não têm o viewfinder, mas que agora a XT3, a X Pro 2, a GFX, todas elas têm o viewfinder e as da Sony também têm. A vantagem dela, eu não sei pra você o que muda, porque como você tá fotografando e já tá lá no computador o resultado da foto pronta, é que quando você tá clicando, você tipo vê no viewfinder como ela vai ficar, porque na Canon você muda a abertura e exposição, o que você tá vendo na tela continua igual, porque você dá o clique, aí você vai ver a foto, você vê o resultado. Tá. Sim. Elas não, enquanto você tá mexendo na abertura e exposição, tá mudando na tela digital como vai ficar a foto. Então em evento, por exemplo, é um ganho de tempo, né? Porque você não precisa clica, ver como tá, mexe, clica, ver como tá, mexe. Pra você, eu não sei se mudaria muito, porque você faz o clique, o computador lá já tá te mostrando a foto, né? Mas ela é mais leve, né? São câmeras mais leves, é que eu menores. A Sony, ela é menor e leve, igual, por exemplo, a XT3 e a X Pro 2. A GFX eu nunca peguei ela, mas pelo que eu sei, ela é um pouquinho maior. Aí tem que ver a questão de peso, mas eu acho que ela é sim mais leve do que a Canon. Porque a Canon, quando põe aquele battery grip dela, né, com 2 baterias, eu não fotografo com a 70-200, eu não gosto muito, eu uso mais a 35, a 50, no máximo, assim, a 24-70. Mas mesmo assim é pesado, né? Ficar o dia inteiro fotografando, cara. Não, as lentes também têm uma diferença de peso absurdo. A lente é bem mais leve. Você amou, assim, você não volta nunca mais. Não volto. Eu, a princípio, eu não pretendo voltar, não. Eu tô bem feliz. Eu vi um monte de fotógrafo, principalmente acho que de casamento, vendendo todo o seu equipamento, e migrando pra... Eu vi uma febre acontecendo, assim, eu fiquei meio curiosa. Uns 2 anos atrás começou a ter essa febre. Teve gente que acabou se arrependendo, voltou porque não se adaptou e tal, mas teve gente que mudou e nunca mais volta, não. E você, Rafa, você nem testou? Não tem dinheiro? Eu vou caminhos mesmo. Não, mas testar, você testou. Mas testar assim, tipo, tá no meio do workshop, eu pegava a câmera da Anne e fazia 50 cliques com 2 apertadas de botão. Eu nunca nem peguei, eu fiquei com vontade de alugar uma vez pra experimentar, sabe? Mas acabou que eu nunca aluguei. Mas assim, a Sony, ela é muito elogiada em diversos aspectos. É que eu realmente, numa situação de poder testar, comparar as duas, eu nunca tive Quer ver um exemplo bem... Pra vídeo funciona bem. O Rafael Kent, por exemplo, faz as campanhas Coca-Cola, ele usa bastante. Ele filma tudo de Sony. Sério? E a Sony, ela tem um negócio assim, uma é mais pra foto, outra é mais pra vídeo, e aí depois fizeram uma que, tipo, serve bem pras duas coisas. E também assim, né, a Sony, ela é mais cara. Não a câmera, as lentes dela são mais caras. Então também era o motivo pelo qual eu não precisava, nem pensei em querer trocar, porque o investimento das lentes é um pouco mais alto. Mas, por exemplo, a galera de vídeo gosta muito mais da Sony. Eu fiquei curiosa. Assim, eu tô feliz com a minha, mas sabe quando dá aquela curiosidade? Tipo, de testar, assim, e ver qual é? Quem sabe um dia. Aí eu vou ver. A gente estava falando muito do seu trabalho, de como funciona, né, toda essa parte prática, né, de fotografar uma campanha, mas tem uma coisa assim, que a gente às vezes fica na dúvida. Você falou muitas vezes que tem que passar para o cliente preço, né, levantar o que você vai precisar para a campanha. Você faz todo esse processo ou existe alguém que te representa e vai em busca dos clientes ou recebe pedido dos clientes e te procura? Como é que funciona esse processo de chegarem até você e quem cuida dessa parte de quanto vale o clique da Érica Virginelli no final das contas? Então, hoje em dia eu tenho noção, né? Foi bom porque quando eu comecei, tinha noção de quanto cobrava um fotógrafo de publicidade. Eu não tinha a mínima noção. Então, quando a gente conversou a primeira vez em 2013, eu era agenciada por uma agência que estava há anos no mercado e que representava alguns fotógrafos, stylists, profissionais de beleza e também faziam produção executiva. Fiquei alguns anos com eles, uns bons anos. Atualmente eu não sou agenciada porque uma opção minha, não quis. Eu fiquei, depois que eu saí da ABA, eu passei a ser agenciada por uma pessoa incrível chamada Verônica Raad, que conhece todo mundo no meio de publicidade. Ela foi muitos anos gerente geral da Getty Images no Brasil.
a Getty, banco de imagens, né? Uhum. Então, ela saiu da Getty e aí ela passou a agenciar fotógrafos, ela agenciava, acho que só eu e mais um outro fotógrafo super conhecido de publicidade chamado Paulo Mancini, que é das antigas, tipo da época do Bob, Sim, sim. do Paulo Weiner e tal. E a gente ficou um tempo juntas, assim, 1 ano e pouco, 2. Ela é uma pessoa que ela tem um relacionamento muito bom com todo mundo, ela é muito, muito gostosa, aquela pessoa, sabe, uma pessoa deliciosa de você estar perto, que você, enfim, ficava até altas tipo horas eu, uma versão feminina minha, ok. a versão feminina. Há ressalvas. Aquela pessoa deliciosa que tá sempre, enfim, de bom humor e que todo art buyer que entrava em contato comigo, eu falava, minha agente, eu vou passar pra Verônica, que é a minha agente. Nossa, Verônica, conheço, da época da Getty e tal. Então, com certeza, o agenciamento, ele é bom nesse sentido, porque quando você tem um agente legal que se relaciona bem com esse meio, ele com certeza facilita, né, em alguns momentos você conseguir um trabalho, se ele tem um relacionamento já de longa data com aquele art buyer, ele tem uma entrada para tentar sondar mais ou menos quanto o cliente tem de verba, existem umas certas facilidades, enfim, mas é meio sorte também, sabe? Na publicidade, normalmente, o fotógrafo ele é contratado porque a criação quer. Então, assim, quem tem que gostar do seu trabalho muito mais é o criativo. Então, quando o criativo gosta do trabalho da pessoa, ele fala para o art buyer que ele quer contratar aquele fotógrafo, a função do art buyer é fazer com que o orçamento daquele fotógrafo caiba no budget que ele tem disponível ali, que aquele cliente tem disponível. Mas eu descobri que, gente, a gente nenhum vai atrás de trabalho para você. Isso é meio história da carochinha, assim, para te falar a verdade. Normalmente, um ou outro trabalho, ele vai, prospecta, tenta agendar uma reunião, um portfólio, apresenta o portfólio, mas no final é a gente mesmo que faz a propaganda do nosso trabalho. O fotógrafo é que tem que se preocupar com o relacionamento que ele tem no meio, no mercado, em estar sempre fazendo trabalhos autorais, em estar sempre fazendo um portfólio legal para mostrar para esses criativos que querem te contratar, desses clientes, dessas agências, desses clientes estarem de olho sempre em você e terem o desejo e a vontade de ter aquele fotógrafo X na campanha deles. E no final o agenciamento ele é mais um facilitador, ele faz a carta de orçamento, com certeza ajuda, né? O agente experiente ele ajuda na hora de precificar o seu clique. Então, mas depois que você está meio macaca velha, já está um tempo no mercado, eu já sei o custo das coisas, né? Eu já tenho uma noção do quanto custa um trabalho meu para determinado tipo de mídia, território, número de diárias. Eu já fotografei muito nesses 5 anos de publicidade, então eu já tenho noção. E o agenciamento, ele funciona assim, no Brasil, no mundo inteiro, a gente fica com 20% do seu FII. Então chega um momento onde, se o agente não está trazendo trabalho para você, não está prospectando, só você que está dando trabalho para ele de meio de bandeja, digamos assim, eu acho que todo fotógrafo acaba terminando a relação com o agente. Na Verônica, o caso foi que ela não tinha tempo de prospectar para mim. Então, quando a gente começou o nosso relacionamento junto, eu falei, cara, eu já faço publicidade para essa agência, mas tem essa que eu nunca fiz. Então, eu quero ficar mais conhecida no meio de publicidade, eu quero que você prospecte clientes para mim nessas agências que eu nunca trabalhei. Enfim, tentou-se durante um tempo, mas é que assim, o meu jeito e o jeito da Verônica também é muito parecido com o meu. A gente nunca foi de ficar ligando e forçando job, sabe? A gente é muito chique nesse ponto, assim. Eu odeio ficar me oferecendo, sabe? Se não me liga, eu também não vou me ligar, é assim, né? Tipo isso. Eu nunca fui de ficar me oferecendo, eu odeio isso. Enfim, foi bom enquanto durou durante um tempo, depois ela passou a trabalhar com estúdio de ilustração e tal, e a gente meio se separou, mas até hoje de vez em quando eu passo uns jobs para ela, assim. E quanto mais conhecida você fica no mercado, menos você precisa de alguém para prospectar para você, né? Porque, na verdade, cara, não vai ser o agente ligando pro art buyer forçando um job que ele vai acontecer. Vai ser o criativo vendo o meu trabalho da CIA com a Fábula, ou vai ser a campanha que eu fiz pro Itaú, ou vai ser o job que eu fotografei, sei lá, em Londres, ou vai ser... É isso que vai... Muita gente que me segue hoje em dia, engraçado que as pessoas que me seguem desde o começo da carreira, elas continuam lá. E eu acho isso muito maravilhoso, assim. Sempre que eu posto o aniversário da Emanuela, do Pepe, todo mundo fala, nossa, como assim? Eu sigo você desde a época do blog, daquela foto da Emanuela bebê na banheira da padaria, sabe?
Mas também, hoje em dia, muita gente que me segue é gente do meio que eu circulo, né? Esses criativos de agência de publicidade, os clientes. Então, eu acho que é isso que faz muito mais eu ser contratada do que um agente, por exemplo. Então, você chega a um ponto onde você fala, cara, eu vou dar 20% do meu cachê, né? Em tempos de crise econômica, onde cada vez os budgets dos clientes estão menores, eles querem espremer a gente a todo custo, 20% é um valor alto, né? E o cara nem vai lá segurar a luz no dia, né? Pois é, então assim... Nem um rebatedorzinho o cara pega pra fazer um ventinho? Então, no Brasil, eu resolvi não ser agenciada. Eu ainda tô e não tô, né, na academia de filmes como diretora de cinema, diretora de cena, mas também não faço nada por eles. Eles são uma produtora visual de filmes muito grande. Então, eles meio inviabilizam os meus trabalhos, assim, porque todo o budget, todo o custo deles é tudo muito caro. Então, eu também estou num processo de que, às vezes, chega um pedido de direção para mim, que eu não sei meio o que eu faço, porque se eu passar para a academia de filmes, não vai fechar, porque vai ser um orçamento super alto, inviável. Mas também não tem uma outra produtora para ir. Então eu falo que eu tô lá ainda, mas tô e não tô, assim. E agenciada no Brasil eu não tô, mas eu sou agenciada na Argentina, e essa agência na Argentina, eles têm escritório em vários lugares do mundo, assim. Então, por exemplo, eu tenho um orçamento para mandar agora de um job em Nova York, com a DDB de Nova York, e eu coloquei eles na jogada para eles falarem com a Art Buyer, porque eles também são produtores executivos, então para eles orçarem o job e tal. Legal. Então depende do caso, assim. Hoje em dia no Brasil eu optei por não ser agenciada, mas às vezes pinta um job que às vezes eu tô, sei lá, fora do Brasil, fotografando algum outro trabalho, e é um job que precisa da minha atenção, precisa mandar e-mail para Art Buyer, precisa ver o briefing direitinho e dizer com quem que a gente vai orçar style em produção executiva. Aí a Verônica, que era minha agente, eu ainda passo para ela alguns jobs, assim, alguns jobs maiores e mais cabeludos, que eu não vou dar conta de atender sozinha, eu passo para ela. Vira mais ou menos um escritório. Quando você precisa do escritório para responder, são essas pessoas que você acaba contatando. Mas hoje em dia eu tenho um relacionamento muito bom com várias produtoras executivas, então às vezes eu não preciso nem do agente, porque eu peço para a produção executiva, entre em contato com a fulana da produção executiva tal, e ela mesma já faz essas perguntas. Eu falo, fulana, eu tô na dúvida disso, do briefing, tira essas dúvidas para mim, e a gente junta, vai fazendo a carta de orçamento, sabe? Então por isso que eu não vejo muita necessidade de ter um agente atualmente. Mas com certeza, para quem não é conhecido ainda no mercado, para quem está começando, não tem ideia de preço, não sabe quanto cobrar, é uma mão na roda, né? Porque você precisa saber quanto você vai cobrar. Não é uma coisa aleatória. Ainda mais quando você sai de um mundo tipo que não tem nada a ver com publicidade e vai para o meio de publicidade. Você não tem a mínima noção do valor, de quanto vale a sua foto, né? Quanto vale sua diária, ou do que você vai precisar no dia, né? Exato. Não, e essa questão, né, de tipo, onde vai ser usada a foto, se é só internet, se tem impresso, tiragem, por quanto tempo de uso, as pessoas acham que não existe, né? Que é igual casamento, você vai lá, clica, entrega e já era, faz o que quiser. E tudo tem um custo, gente, tem super preço, tudo. Se é só online é um preço, se é print, se é buyout, que é pra tudo, é outro, se é, enfim, 6 meses é um valor, 3 meses outro, 1 ano outro, 24 meses outro. É muito difícil de dizer, por exemplo, o meu valor é tanto, porque ele varia de acordo com esse briefing da utilização das imagens, né? Porque é isso, é que nem modelo. O modelo, ele tem um custo, a diária dele tem um custo se a foto vai ser usada por 1 ano, por 2 anos, ou se, às vezes, tem exclusividade no segmento. Isso se aplica para o modelo também. Porque a exclusividade do segmento é que ele não pode fotografar para nenhum outro cliente daquele segmento. Então, por exemplo, se a Natura quer usar aquelas fotos daquele modelo por 1 ano, e durante 1 ano ele quer exclusividade no segmento, você não vai poder fazer foto para o Boticário, nem para Johnson & Johnson, nem para Avon, nem para nenhum outro cliente do segmento de beleza. Cara, o preço dele sobe estratosfericamente. Com fotógrafo isso não acontece. Nunca pedem, com exclusividade. Isso é mais para imagem de modelo e tal. No pior das hipóteses, quando é outro cliente, eles vão falar, não vão te contratar porque você fotografou para aquela empresa, no máximo. Se houver essa picuinha. Mas com fotógrafo isso não acontece. Tipo, moda. Se eu for fotografar para um cliente e não vou... ela já fotografou para o concorrente, não vou chamar ela, cara, é quase impossível. O cara vai contratar, então ele vai ter que pegar um fotógrafo de landscape, um fotógrafo de comida. Porque não tem como, sabe? Enfim, a concorrência não tem jeito, assim.
E falando um pouquinho dessa questão até de agenciamento e valores, mudanças nesses 5 anos. Multiplicou por 5 o valor que você cobrava? Cada ano, mais um, 500% Cara, valorização da Érica nos últimos 5 anos. Não multiplicou. Mas o que acontece é que, assim, hoje em dia eu posso cobrar mais porque eu sei o valor do meu trabalho, entendeu? A qualidade do trabalho que eu entrego e o tipo de cliente para quais eu já fotografei. E eu, hoje em dia, graças ao meu trabalho e todo o meu esforço de anos, eu posso me dar o luxo de dizer não para certos clientes, sabe? Que não estão valorizando o meu trabalho como eu gostaria de ser valorizada. Então, mas o preço é meio mesmo desde sempre, porque como eu já comecei nesse mundo da publicidade agenciada, então eu já cobrava o valor de um fotógrafo que fazia muita publicidade. Então eu sempre cobrei, eu nunca cobrei abaixo, nem muito acima. Cobrava dentro da média, um pouco mais caro às vezes, porque assim, eu acho que se a gente precifica o nosso valor muito baixo, as pessoas não dão valor também. Eu sempre acreditei nisso, desde a minha época de fotógrafa de família e nas palestras e workshops, eu sempre falava sobre isso. Então eu boto sempre o preço na média do que o pessoal cobra ou mais, assim, nunca boto abaixo, porque eu acho que aí não vão me dar o devido valor. Mas não é uma coisa que, nossa, aumentou porque agora eu sou mais conhecida. Não, isso daí não acontece, não. Senão você não pega trabalho também, que o Brasil tá em crise, gente. Se a gente bota muito caro, o cara fala, desculpa, minha filha, você é nota 100, mas eu vou estar contratando aquele lead de nota 6, porque eu não tenho dinheiro pra pagar você. E aí você não trabalha. Então, assim, não dá pra você pirar também, assim, mas é isso. E a partir de quantos milhões começa, mais ou menos, pra contratar a Érica pra fazer uma campanha? Dá pra eu te falar aquilo que eu me falei antes. Varia tanto, o briefing varia tanto. Que é impossível dizer o valor, assim, porque cada briefing é um briefing, tem tantas variações da coisa da utilização da foto que não... Puta... Ela tem uma planilha cheia de fórmulas escondidas. Se isso, se aquilo. É mó quebra-cabeça, ainda mais que depende também do briefing, né? Eu vejo quanto eu vou precisar de equipamento, quantos assistentes eu vou precisar. Então é muito difícil, assim, precificar. Ele é muito variável, né? Foto fora, você leva assistente daqui? Então, quando eu fui para esse job em Cape Town, na África do Sul, eu levei a minha assistente daqui. Chegou lá, eu contratei, a produção executiva, né? Contratou para mim 2 assistentes locais, todo equipamento foi local também, eles alugaram para mim local, eu só levei a minha câmera, as câmeras e as lentes, e lá todo equipamento de monitor, cabo, para captação, tudo local, assim. A melhor coisa, né, não dá para ficar carregando equipamento daqui, porque depois no trâmite da coisa da alfândega vai ser mó perrengue. Não, mas pelo menos a sua assistente de confiança você faz questão de levar com você. Esse job deu para levar. Deu. Tem job que não dá para levar. Já fiz job na Itália, job em Londres, que eu teve que ser um assistente local, assim, porque a verba não ia dar para, tipo, pagar todos os custos dela de ida, passagem, hotel, blá. Então tive que contratar local lá. Mas é sempre bom, né, levar local, pessoa que já me conhece, que já me entende, enfim, melhor coisa, melhor dos mundos. Quando precisar de alguém que saia daqui e vá pra Itália falar italiano, tem uma pessoa que... Você fala fluente, Rafa? Me viro lá. Sei xingar os italianos muito bem. Ele parla. Eu já tô me virando um pouco. Já fiz 2 jobs lá na Itália, já até sei falar um pouquinho. Já botou o nome do filho de Giuseppe, né? Pra ajudar. Pra facilitar. O Giuseppe é porque o meu marido, o Verginelli Real, ele tem descendência italiana, né? Então ela até engana. Fala, meu filho... Eles olham o Instagram e o filho dela chama Giuseppe, deve saber falar italiano, né? Engana legal. A gente se conheceu na Itália, em Roma, eu e meu marido. Aí, ele é brasileiro, paulista, por isso que eu tô aqui. Por causa dele, ele é paulista. A gente se conheceu em Roma, na Itália. Olha que lindo. O que é Roma ao contrário? Amor, é lindo. Um minuto de silêncio agora. Porque aprendeu com você, viu, Petroco?
pra terminar o nosso bate-papo, que tá muito legal, assim, lembrar um pouco de tudo aquilo que a gente conversou há 5 anos atrás e reviver isso, entender como funciona o mercado hoje é muito bacana. Mas tem um assunto que é mais atual e que outro dia eu vi você comentando, não lembro se foi no Facebook ou no Instagram, em algum lugar eu vi você falando sobre o assunto, que tem sido até pra gente aqui um ensinamento que a gente tem buscado trazer mais mulheres para falar sobre a fotografia, sobre algumas áreas da fotografia dominada pelos homens. E aí eu gostaria de que você, assim, gostaríamos de dar a oportunidade de você falar um pouquinho sobre isso. E não só da fotógrafa, né, da profissão fotógrafa. A gente sempre vê os bastidores e vê muito homem circulando durante os trabalhos. Fale um pouquinho sobre ou sua visão, como você gostaria de ver o futuro da fotografia publicitária ou o mercado publicitário em si. Olha, Rafa, isso é um assunto muito bom de se falar e é super legal você levantar esse assunto, porque além de atual é necessário, né, é importante. Eu acho que o episódio que você está lembrando que eu falei foi no Facebook, de uma campanha que eu fotografei para o Itaú, de Dia das Crianças, aquela do livro, sabe? Leia para uma criança. Sim. Eu Um daqueles que eu apontava toda vez que eu via era uma dessas campanhas. Esse foi tão lindo. Foi um que tinha a menina astronauta e o filme, tipo, filme comercial é de chorar. Assim, é maravilhoso. Com música do David Bowie, assim, é tipo muito maravilhosa. É um coral cantando a música do David Bowie em Los Angeles, eles gravaram. É muito foda, o comercial é muito foda. E eu fiz as fotos da campanha. E aí, quando eu cheguei no set, foi em estúdio a foto, o modelo que fazia o pai da menina astronauta é negro e falou pra mim, nossa, ele veio com um sorriso assim de orelha a orelha, me cumprimentar, se apresentar e falou, cara, eu tô muito feliz, porque sei lá, ele já deve ter uns 40 anos, digamos assim, bonitão ele, assim, ele falou sei lá, 25 anos de carreira como modelo, é a primeira vez que eu vou ser fotografado por uma mulher. Caramba! Aí eu falei, nossa, tipo assim, fico até arrepiada só de lembrar de novo. Falei, nossa, que responsabilidade, né? Falei assim pra ele. Ele falou, mulher e negros. Eu nunca tinha sido fotografado por mulher e negros. Negros eu vou continuar não sendo fotografado, mas você é a primeira mulher. E eu tô muito feliz. E eu falei, eu tô emocionada, assim, super emocionada e lisonjeada de que eu vou fotografar você. E aí, quando o diretor de criação chegou da agência, a agência é a DPZ. Quando ele chegou, eu comentei com ele. Eu falei, cara, o modelo veio comentar comigo que eu sou a primeira mulher. Ele vai ser a primeira vez na vida dele, em 25 anos de carreira, que ele vai ser fotografado por uma mulher. Aí ele falou, nossa, eu não duvido. Ele falou, não duvido nada, porque existem só 14 fotógrafos cadastrados no pool de fotógrafos do Itaú. Porque o Itaú, eles têm um pool, uma planilha de fotógrafos, são aqueles autorizados a fotografarem para o Itaú. Você é a única mulher. E eu falei, caraca, tipo assim, eu fiquei muito feliz, assim. E eu comentei, quando eu publiquei essa campanha no Facebook, eu contei esse caso. Esse caos. E fiquei muito feliz, porque realmente no mundo de publicidade não tem muita mulher. Moda tem mais. Existem muitas fotógrafas muito boas, mulheres no mundo da moda, mas na publicidade, eu não sei se é porque, não sei não, deve ser. A maioria dos criativos são homens, o diretor é um mundo dominado pelos criativos, diretor de arte, de redatores e diretores de criação, a maioria é homem. Então eu acho que existe sim um machismo nesse ponto, eles acabam contratando só fotógrafos homens. Então, é muito louco isso. Então, eu fiquei muito feliz, porque realmente, se você contar nos dedos, assim, as fotógrafas que fazem publicidade, não são muitas mulheres, não, que fazem. Então, a gente tem que mudar isso, né? Porque eu tô lá fazendo a minha parte. E é legal, porque, por exemplo, eu já tive pedido de orçamento até para a DPZ também, para uma outra campanha, onde eles falaram que só estavam orçando com mulheres. Iam orçar com 3 fotógrafas mulheres. Mas é porque era uma campanha que falava de feminismo, que tinha a ver com a coisa da mulher. E, gente, não precisa ser uma campanha específica sobre mulher para ter mulher fotografando, né? Eu acho que essa diferença de homem e mulher é muito do século passado, né? Não faz muito sentido mais. Mas você acha que depois desse episódio, de uma certa forma, você já vai mais prestando atenção, até mesmo na equipe que está trabalhando com você? Você tem uma preferência por mulheres te acompanhando? Ou definitivamente, não tenho. Durante o dia do trabalho, para você
é indiferente quem tem que estar compromissado com o trabalho e fazer o negócio acontecer. Eu acho que pra mim isso não tem diferença, na verdade. Eu acho que a pessoa tem que ser competente, tem que ser boa, tem que ser comprometida, independente dela ser mulher ou homem. É isso que eu acho que não pode existir, esse machismo ou esse feminismo, digamos assim. Eu acho que a pessoa não tem que ser contratada pela cor dela ou pelo gênero dela. Eu acho que ela tem que ser contratada porque ela é boa. Tanto que, graças a Deus, esse meu meio tem muito gay, muito trans, muita lésbica, muitas pessoas com todas as opções sexuais possíveis. É um meio, graças a Deus, bem eclético nesse ponto. Porque a pessoa tem que ser contratada porque ela é boa, não porque ela prefere homem ou mulher, ou porque ela é homem ou mulher, enfim, ou porque ela é negra ou é branca. Eu acho que a oportunidade tem que ser dada para todo mundo, independente do que ela é, né? Porque isso não importa para ninguém, só para ela mesma, na vida pessoal dela. Então, não, tem de tudo no meu set, assim. Tem mulheres, tem homens, tem hétero, tem gay, tem de tudo, assim. Porque, mais no mundo da criação, no mundo das agências, ainda ela é predominantemente masculina. Isso é um fato, tanto que vira e mexe tem esse assunto nos clube de criação da vida, nesses meios aí de publicidade, estão sempre falando sobre isso, sabe? Que tem uns awards, uns prêmios, assim, da publicidade que você vê, só tem homem. Você vai olhar assim, não tem uma mulher. Mas é muito, gente, tem que mudar, porque é muito século passado, cara. É tipo até meio ridículo a gente atualmente ter que ficar falando desse assunto, porque não devia importar, né, o sexo da pessoa. O que você pensa sobre isso, Rafa? Eu sou completamente a favor da mistura, tanto que esse programa temos um representante de cada gênero. Tá certo que a Ana é meio moleque, mas a gente considera. Mas é pai, gente. Esse menino é pai hoje em dia. Com uma filha linda, que a gente nem sabe como é filha dele, né, Ana? Vamos falar a verdade. Fazer o quê, né? Faça um teste de dizem que o Nicolas DNA. puxou o pai, então... Não dá pra entender muito bem. Aproveitando esse ensejo, assim, só pra gente terminar o programa, então, com aquele incentivo, aquela motivação pra quem tá ouvindo, eu quero que você dê 2 dicas. Uma, pras mulheres que gostariam de entrar nesse mercado, mas que têm medo, assim, ou não encontram as oportunidades. E a outra, em geral, pra todo mundo que quer entrar nesse mercado, o que você diria pra esses 2 tipos de pessoa? Cara, não vamos separar, então, homem e mulher, vai. Primeiro que você ser mulher não tem que te impedir de nada. Pelo contrário, mulher é foda e a gente pode tudo e mais um pouco. Então eu vou dar uma dica só que vai servir para todo mundo. Que você não tem que ter medo, tem que começar fazendo portfólio, né? Essa é a primeira coisa. Não adianta você querer fazer fotografia publicitária se o seu site não condiz com a fotografia publicitária. E, enfim, depois que você tiver um portfólio super legal, tiver feito alguns trabalhos para clientes de repente menores e realmente conseguir colocar no seu site uma coisa legal, aí de repente tentar ser agenciado, porque acho que realmente quando você não é conhecido é mais difícil, né, você começar. Eu, por exemplo, comecei porque eu fui meio jogada nessa coisa de fotografia publicitária sem querer. Quando eu comecei a fazer revista, a revista ela é uma como é que fala? Uma vitrine muito grande, né? Então você faz Vogue, você faz Bazar, você faz umas revistas conhecidas, e aí esses criativos e essas pessoas, elas veem essas revistas. E então elas começam a ficar ligadas em você e tal. E aí, logo depois que eu comecei, fiz um trabalho para Faber-Castell, fiz uns editoriais fora também, aí eu fui chamada por essa agência para ser agenciada. Então, acho que o segredo do começo é isso, é você ter um portfólio legal e tentar ser agenciada. Se você não consegue ser chamada para revista, por exemplo, se você não faz revista, nunca é chamado para revista, que é uma coisa que você realmente tem que ser convidado, alguém tem que te chamar, onde você vai ser vista, uma vitrine, eu acho que tem que ser tentar um agenciamento. E muita segurança, porque, cara, não importa o que esteja acontecendo num set de foto, se o mundo estiver caindo, você tem que demonstrar que está tudo certo, está tudo sob controle, você vai entregar o trabalho, que tipo, vai dar tudo certo. Então é isso, eu acho que é começar, praticar, estudar, não só estudar, fazer faculdade, nada. Eu nunca fiz faculdade de fotografia, nunca fiz curso de fotografia, aprendi tudo sozinha, né? Bem autodidata mesmo.
Mas é começar a olhar o trabalho de outros fotógrafos da área, tentar fazer um portfólio legal. Eu, esse ano, tenho uma meta. Eu quero fazer cada vez mais job fora. E já tenho feito e tal, editoriais de moda também fora. Até porque no Brasil não tem mais muita revista, né? Tá bem fraca a coisa aqui. E é muito louco, porque a revista é o lugar onde você tem para extravasar o seu criativo. Porque a campanha publicitária... Você não vai extravasar o seu criativo. Então, editorial de moda para revista gringa, eu tenho feito. Isso é bom, que dá um portfólio lindo de morrer. Você faz tudo que você quer, do jeito que você quer, sem ninguém para encher o saco. É um trabalho muito autoral. O meu projeto de retratos maravilhoso, que eu estou fazendo agora, meio que no esquema de vocês do Congresso, de que toda a verba é revertida para alguma ONG. E esse ano eu quero fazer ensaio de família. Só que não vai ser ensaio de família normal. Eu não sou normal, só pra avisar. Eu também não. Eu tô querendo, assim, poder encontrar uma família interessante. A gente é super interessante, tanto a minha família quanto a do Petroco. Cara, quando eu tiver um tempo, uma brecha na minha agenda, alguma coisa, eu sinto saudade, assim. Mas é que eu não quero que seja um compromisso, sabe? Tipo, não quero cobrar. Não, tá tranquilo, a gente Não, pode vir. ficar tranquilo, mesmo porque nem tem dinheiro pra pagar. Então pode ficar tranquilo. Seja um presente, eu quero que seja um presente, porque aí eu entrego as fotos na hora, no dia que der, entendeu? Tá combinado, eu não tenho só pressa. avisar. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Ó, eu posso fazer ensaio de família da família do Rafa sem o Rafa, porque a filha dele é linda, que eu sei. O Rafa vai estragar, né? Porra, tô Vou zoando, desconsiderar Rafa. esse último comentário. Cara, sua filha gente, é muito linda. Ela puxou sua mulher? Não, puxou eu, sou idêntico. Pior que ela é a cara dele. Sério? Aquela cara dele? Gente, quero ver. Quero ver sua mulher. Quero ver a cara dela. Tem aí no Instagram. Verifica o Pra Instagram dela. pra dar o meu aval. Você me mandou o Instagram dela. Gente, essa menina é muito chique. Ela tem Instagram. É muito chique. A gente vai combinar tudo isso em off, combinado? Só a última pergunta, vamos ver se a gente consegue se preparar. O que nós vamos perguntar para a Érica Virginelli daqui 5 anos no próximo Vale a Pena Ouvir de Novo? Ai, gente, no 10 Year Challenge. Aí vão ser 10. O que você espera pro seu futuro? Eu espero não estar morando mais no Brasil. Vou contar aqui pra vocês que eu não quero morar pra sempre no Brasil. Assim como metade da população, pelo menos, do Brasil. Né? Tamo junto. Enfim, estamos tirando o passaporte italiano esse ano. O Petroco fez essa cara porque ele já tem, tá? Que nojo, que inveja. Ai, não sei, gente, o Brasil não dá, né? Assim, mas eu quero continuar fazendo trabalho aqui, vindo pra cá, quando for um trabalho legal, eu venho enfim, pego o avião, venho pra cá e faço. Mas eu quero que daqui 5 anos a gente esteja fazendo esse Skype, eu lá na Europa ou nos Estados Unidos, sei lá. A gente tá mais pra Europa do que Estados Unidos. E vocês aqui. Imagina, eu nos Estados Unidos ou Eu na também Europa. não. Então tá, nós 3 vamos estar fora do Brasil. Isso. Na verdade, desculpa, daqui 5 anos você vai estar fazendo um Skype gravando com os nossos funcionários, né? Com os nossos, porque a gente com só os vai apresentadores só gastar o dinheiro, né? contratados Eu não pela vou gente. aceitar. Eu não vou aceitar não falar com os donos do Na papo. verdade, a gente vai ser meio exclusivo, a gente só vai gravar com algumas pessoas, a gente aceita gravar com você. Então, gente, eu quero, não pode. Se o livro chegar junto com as fotos do ensaio. Vai se catar. Aí, deixa eu falar, a gente vai estar fora do Brasil, muito chique. Vocês vão estar com um programa bombando no YouTube, tipo assim, 13 milhões de inscritos. E eu vou estar na Europa fotografando. Os meus clientes vão ser, além dos brasileiros que eu amo, vou continuar fotografando. Eu vou estar fotografando, eu fotografei para uma marca gringa maravilhosa. Eu fotografei para Calvin Klein. Olha só que incrível. Rima. Mas Pagou eu vou em estar roupa? fotografando. Não, graças a Deus pagaram dinheiro. Eu vou fotografar, pra H&M Kids, pra Primark em Londres, pra todas essas marcas gringas aí maravilhosas que a gente ama, vão ser meus novos clientes, Na verdade, a gente vai levar as nossas crianças pra Érica fotografar na Europa, acho que pode ser desculpa, eu vou já deixar aqui cravado. Daqui 5 anos estaremos todos na Champs-Élysées tomando um café e batendo esse papo ao vivo, gravando para o vlog. Não, Champs-Élysées, você quer morar em Paris? Não, a gente vai pra lá. Não, a gente só vai lá se encontrar. É, só pra se encontrar. Vai falar assim, você pode tomar um café agora em Paris? Posso, então eu já vou pegar meu jatinho. Porque tem que gravar em cima da hora, né? Tô indo. Posso falar? Tô sonhando
com esse momento, 5 anos daqui Está 5 anos, combinadíssimo, sério. já está marcado, agendado, ponha na sua agenda. Mas vai ser em janeiro, porque em janeiro lá tá muito frio. Não, Não. pode ser em agosto, que é uma Mas, ó, boa época. Ah, beleza. Se for janeiro, Ana, a gente vai estar chiquérrimo, de cachecol. Né? Aquele, Toda fofinha, aquele, quente. aquele casaco maravilhoso, tomando um cappuccino quente. Gente, muito chique, amei.